Tudo bem aí? Eu não estou gripado não, está me ouvindo bem? Acho que eu estou está faltando um pouquinho de agudo, eu acho, né? Aleluia. Vê se melhora aí quando eu vou. Estou enrolando não, só falando. Amigos, eu prefiro começar brincando porque Deus hoje me deu uma palavra. Na verdade, Deus me deu uma palavra, né? Há muitos anos, quando eu leio essa palavra, muitos anos, tem muitas questões teológicas envolvendo essa palavra. Desde a questão da predestinação, que fomos predestinados, que fomos chamados, que foram chamados, foram conduzidos, foram impedidos, foram inspirados. Tem tanta coisa que se fala sobre isso que às vezes eu preferia nem falar sobre isso, para evitar polêmica. Mas hoje eu não posso mais deixar. Um mês atrás Deus já tem falado comigo para mexer nessa área. Por quê? Veja bem, amigos, por conta daquilo que nós não combinamos no louvor, né? A pastora chegou agora de Volta Redonda, por conta dessa depressão que está vindo sobre a terra. Eles não são uma ou duas pessoas que vieram me procurar, que eu estou vendo, que eu estou sabendo, que estão em depressão, que estão entristecidas, que estão desanimadas, que pensam em desistir, que desistiram. Mas não é pouca gente não, tem muita gente, muita. Então veja bem, não é o problema de Brasília ou o problema mundial. A questão está, se nós estamos em Cristo, a questão está em nós, a maneira com que nós estamos nos comportando diante daquilo que está acontecendo, como a pastora falou, ciclicamente. Os mais antigos aqui sabem disso. Quantos de nós passamos lutas, né? Eu me lembro que eu devia ter uns 14 anos na Copa de 70, né? Eu me lembro a gente celebrando, o Brasil celebrando a Copa de 70, enquanto isso havia uma trama por trás, né? Envolvendo toda uma manipulação política, não se sabia de nada, né? Então esses ciclos acontecem e vão continuar acontecendo. Eu não estou com o meu coração, não está nisso, mas o meu coração está aonde então? Aonde o seu coração? Em quem você tem confiado? Em quem você está acreditando? O que você vai considerar importante? Por que o desânimo que temos alcançado tem produzido tanto estrago? Honestamente, estou falando de mim também, né? Que não que o estrago sirva para eu hoje não vir à igreja. Eu estava muito chateado hoje, entende, amigos? Hoje foi um dia pior do que os outros. Não. Esse estrago não tem acontecido na minha vida até aqui. Nem quero falar que não vai acontecer, porque aí eu já sou um alvo para essa questão. Palavra dada, palavra provada. Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que o que eu tenho visto é um estrago no meio da igreja. Olha, eu conheço tanta gente desviada, mas tanta, pastores, pessoas que tinham posição nas igrejas, pessoas que eram levitas na casa do Senhor, pessoas que tinham famílias, pessoas que tinham clareza na sua sexualidade. Eu tenho visto isso aos borbotões, se é que você sabe o que é isso, em quantidade. Tenho visto tanto isso no meu redor, gente triste, deprimida, abatida, gente que está eufórica, porque está vendo que as pessoas da igreja estão ficando assim. Também tem isso. Tem pessoas que estão vendo a igreja sendo abalada e ficam felizes. Está 3 anos fora do Senhor e vê alguma pessoa que estava dentro quando ela estava fora, ela pensa assim, eu já tinha visto antes. Tinha visto, então você estava morrendo antes da outra. Então tem tanta coisa que a gente precisa entender, que nós não dependemos desse sistema, desse mundo, se houver clareza da nossa fé. Quantos estão entendendo? Então eu vou mexer um pouco nisso hoje, e atipicamente eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer assim. Eu vou estudar a Bíblia com vocês hoje como um estudo mesmo. Eu vou estudar dois textos de Romanos 7 e 8. Então vamos ler muito a Bíblia. Então isso significa, primeiro, você tem que se preparar para o que eu estou dizendo, porque a tendência é você não estar acostumado a ler a Bíblia em quantidade, você fica cansado em 2 versículos, você já está pensando na pizza,
Então você vai precisar ficar muito atento, porque até isso não é porque você quer, é porque você está nas mãos de um sistema depressor, afrontador, que está encurralando pessoas. Não estão ouvindo o que eu estou falando? Não estou falando para a tenda, estou falando para nós. Isso é real. E o fato de você estar sentindo não é um demérito seu, mas Deus quer trazer à luz o porquê isso está acontecendo. Porque as pessoas estão afastadas, desviadas, cansadas, desistidas. Algumas estão dentro da igreja. Não há diferença. Está dentro da igreja, desistido, é a mesma coisa que quem está fora desistido. E o Espírito que fala lá, fala aqui também. Só que aqui você tem mais chance de ouvir a palavra de Deus. Então, é uma diferença. Mas, de verdade, continua afastado. Então, amigos, é hora da gente ficar ligado mesmo. Jorge, está aqui só à frente aqui. Pode pagar mais. Tá bom? Todos estão lendo? Ok. Eu quero que agora você fale para a pessoa que está ao seu lado, que está escrito ali. Fala para ela. Fala para a pessoa do outro lado agora. Vira para frente ou vira para trás. Fala para a pessoa que está do outro lado da frase. Se todo mundo virar para trás, ninguém vai vir. Olha assim, essas coisas são bem burras, né, na igreja, né? Fala com a pessoa que está atrás, todo mundo vira, metade vira para cá, primeira e segunda para frente, agora, terceira e quarta, junto. Eu quero 4 pessoas falando dessa frase, fica de pé e fala a frase. Podemos confiar em Jesus. Outra. Podemos confiar em Jesus. Podemos confiar em Jesus. Podemos confiar em Jesus. Mas só tem gente de fé aqui, hein? Não teve ninguém que falou contigo assim? Podemos confiar em Jesus? Opa! Eu não botei nenhum acento ali, pode tirar. A questão é, amigos, que muitas pessoas estão falando isso assim. Podemos confiar em Jesus? Outros estão, podemos mesmo confiar em Jesus? Agora aqui só apareceram os podemos confiar em Jesus. E você que falou na segunda-feira, quando a crise vem, você olha no espelho e fala, eu posso confiar em Jesus. Eu, de close, que fico melhor, posso confiar em Jesus. Será que é assim que você faz? Igreja, é assim que você é? Eu posso confiar em Jesus? Porque não é uma frase, mas é o resultado do que está dentro de nós. É o resultado que tem a ver com a fé. Por que as pessoas assim estão tão abaladas diante do desânimo e ter permitido tanto estrago? Eu vou ler um texto, você não precisa abrir não, rapidinho. Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas ele está debaixo dos seus tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, maioridade. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de mulher, nascido debaixo da lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Preste atenção. E porque nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Não sou eu que grito, Abba Pai, oh Pai, Deus. Não, mas é o Espírito de Deus dentro do meu espírito que me
me faz clamar a Pai, sabendo tudo dele ou sabendo pouco dele. Presta atenção. Versículo 7. Assim já não és mais servo, presta atenção. Mas agora você é filho. Agora, se você é filho, é também herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém aqui? Mas, versículo 8. Quando eu não conhecia Deus, eu servia aqueles deuses por natureza que nem deuses eram. 9. Mas agora, conhecendo Deus, ou melhor, sendo conhecido de Deus, como eu posso tornar outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais eu vivia no passado? Como é que eu posso dizer, posso confiar em Jesus? É isso? Você pode não decorar a frase, mas ninguém arranca de mim o que eu recebi em Cristo Jesus. Agora, como é que eu posso dizer que eu sou de Deus? Como é que eu posso dizer que eu sou de Cristo? Como é que eu posso fazer o sinal da cruz na frente da igreja e voltar quando as circunstâncias apertam para a vida antiga, a prática antiga, da dúvida, dos costumes antigos, de colocar em validade aquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus? Queridos, não estou querendo que você se iluda com isso. Não é o fato de você sentir isso que te discrimina diante de Deus, que te põe em demérito. Deus olha para você e você não presta. Não é isso. A questão está em começar a fazer disso a minha verdade e abandonar a fé devagarzinho. Princípios que antes foram conquistados com choro e lágrima, até na minha própria vida, porque deixar de fumar, deixar de beber, deixar de mentir, deixar de transar, deixar de adulterar, deixar de roubar, deixar de fofocar, deixar de preguiça, isso dói porque se é ruim, mas me dominava e eu não tinha controle, então eu não fazia porque eu vivia. Agora, meu irmão, veja bem, como a gente tornou outra vez aos rudimentos fracos e pobres, nos quais, de novo, quereis servir. Tanta gente abalada na casa do Senhor, e depois queremos que as pessoas venham para quê? Por causa de quê, Luiz? Às vezes a pessoa olha e pensa que está melhor que a gente, porque ela pelo menos está curtindo a vida. Então, amigos, eu vou te dizer uma chave para isso nessa noite. Precisa abrir não. Nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus que está nela. Queridos, Deus não é bobo. Ele me escreveu um livro para te ajudar, mas Ele sabe que a letra sozinha não vai servir para nada. Muito pelo contrário, você vai andar recitando a Bíblia e morto. Então a letra mata, mas o Espírito pelo qual foram escritas é que transforma a nossa história. Agora, isso não é uma coisa que vem fácil, isso é uma coisa que se apropria. Quando você vai num pé de fruta, você não fica ali esperando ele cair na sua boca. Você pega, e você quer mais, e você quer levar para os seus filhos. Você se apropria. Desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por força. Se você não está fazendo força nenhuma, provavelmente a sua vida está um fracasso na fé, oscilando. Qualquer ventinho te rouba de Deus. Meus irmãos, então, para não ficar vago, nós vamos falar do valor da lei hoje. Eu quero falar sobre a lei hoje. A lei que é a palavra. Agora veja bem, abra sua Bíblia em Romanos 7. Pai, em nome de Jesus, enquanto eles procuram, eu quero orar aqui, Pai, aqui, em nome de Jesus, para que os teus filhos possam ser provados na palavra. E isso significa, Deus, luta, dor, sacrifício, decisão diária, mas também significa, aos olhos do Senhor,
que seremos provados para sermos aprovados. Por isso, Deus, vamos estudar as Escrituras, não como quem está lendo um livro que nunca leu, ou uma coisa que não pode jamais compreender. Espírito Santo, se a gente não viu ninguém cair aqui, ou uivar no louvor, agora arrebata-nos da palavra, que a gente possa ouvir essa palavra tão difícil, sem o teu Espírito, e recebemos com uma clareza, com que tem a água, com que cozinhamos, com que tomamos banho, com o vento que bate no nosso rosto, com o ar que a gente respira. Deus, enquanto eu orar aqui, vai movendo já nos corações, tira toda a desatenção, todo blá 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 que nos rouba da leitura da palavra e nos dá clareza e visão em nome de Jesus. Romanos 7, nós vamos ler 25 versículos, então segura a tua onda. Se tu vê uma pessoa distraída, e eu já vou te dizendo como é que é, você lê 2 e fica... Aí o cara cutuca e você lê mais um, aí fica... Parece que vai manifestar o negócio aí. Então, diga para o seu irmão do seu lado, não deixa manifestar nada que não seja Espírito de Deus na tua vida. Nada que não seja o Espírito de Deus que se manifeste na sua vida nessa noite. Posso ouvir um amém aqui? Posso estar prontos para a palavra, feliz? Bora, Luciano, ajuda aí, irmão. Aleluia. Parece um chopar, né? Bem, amigos, é muito bom a gente ter 200 mil Bíblias diferentes. A Bíblia do profeta, a Bíblia do servo, a Bíblia da mulher, a Bíblia da menina, a Bíblia da menina adolescente, a Bíblia do pastor ardente. Aí quando a gente lê, a gente consegue ler uma palavra junto. E eu poderia aqui botar até no telão, como muitas igrejas fazem. E isso está trazendo, sabe o quê? As pessoas já não estão nem levando a Bíblia, porque o pastor passa no telão, aí já precisa. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler na NVI, tá? E você vai acompanhar versículo por versículo. Se tiver diferente, não duvide, só entenda. Então, esse capítulo de Romanos vai falar sobre a luta contra o pecado, depois de conhecer a lei, né? E aqui a gente vai lembrar do Lula, né? Que ele fala que não sabia de nada, né? Ele não sabe de nada, não tem condenação, é verdade ou não é? Quando eu não sei de nada, eu não sou culpado de nada, não é verdade? É, só que Deus não é bobo. Aí ele mandou o registro. Nós estamos ouvindo? Vamos entender agora. Romanos 7:1. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Claro, depois que morreu, vai cobrar o que dele? Por exemplo, agora é só um exemplo, amém, meu irmão? Se você está passando luta nessa área, relaxa. Pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda está vivo, será considerada adulta. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. 4. Assim, vocês também morreram para a lei, agora você entende, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Ou seja, a lei vai atuar enquanto você está vivo, certo? Você morreu, a lei não tem mais poder sobre você. Então, como nós morremos com Cristo, a lei não tem o mesmo poder que tinha antes da vinda de Jesus. Você vai entender já tudinho. Em nome de Jesus, obrigado a Deus. Versículo 5. Pois quando nós éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos grifo meu, para que sirvamos a palavra conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei, que era o seguinte: escreveu, não leu, pau comeu, não tinha jeito, errou, está errado. Quem quer viver pela lei, vai morrer pela lei, se não cumprir
100% dela. 99,9% não servia. Ou você cumpria 100, ou você era condenado pelo 0,1. Então, não havia ninguém absolvido, todos eram condenados. Mas o que significa isso na prática? Né? A gente servia a lei por causa do pecado. O que significa isso? Versículo 7. O que nós vamos dizer então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Que coisa mais simples, gente. Por que você sabe agora o que é certo e errado? Porque está escrito, não cobiçarás. Antes disso, antes da lei de Deus, ninguém sabia o que era certo e era errado. Poderia até ter uma opinião a respeito, mas não havia uma lei. Agora não, há lei. Então quando nós lemos a palavra e olhamos para a nossa vida, nós sabemos que a cobiça, conforme a lei, é pecado. Você está entendendo? Isso, a lei, então, será que só eu estou sentindo essa alegria? Não sei não. Quantos estão felizes aí? Porque eu não entendo isso. Eu entendo que a gente está feliz com da glória a Deus, amém? Da glória, Celso, da glória. Amém. Versículo 8. Mas o pecado, presta atenção, mas o pecado é o que acontece com muitos hoje ainda. Aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado estava morto. Então, veja, o pecado aproveitou que não tinha o parâmetro da lei, porque a lei é o parâmetro. Agora eu olho para a lei e vejo, não matarás, então não é bom. Mas o que acontecia? Como não tinha lei, valia tudo. Não tinha lei, não tinha ordem sobre a terra. Por isso havia aqueles povos tão terríveis que faziam de tudo. Então, veja bem, antes, versículo 9, eu vivia sem a lei. Mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, no momento em que veio e eu vi, o pecado aflorou e aí eu morri, porque agora eu sei que é errado. E não é assim, crente, é tudo assim, tudo errado, é tudo certo. Isso aí é discurso de quem não conhece Deus. Você vai entender isso dessa vez. Olha só que lindo, estou empolgado agora. Quantos estão empolgados também? Aleluia, oh, glória a Deus. Versículo 10. Então eu descobri o próprio mandamento destinado a produzir vida, mas na verdade ele produziu morte. Na verdade, quando eu olhei mesmo, eu olhei e falei, uau, é a palavra de Deus. Vamos ler, vamos. Morri. Por quê? Porque eu sou um pecador. Uau. Versículo 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. Ou seja, o pecado, né, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, que era pecou, morreu. Pecou, morreu. Quando veio o mandamento, ele quis me afrontar e me atuar. Olha aí, você não presta para nada. Tu não está vendo? Olha quem você é. Aleluia. 12. De fato, presta atenção, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Não é lindo? É. Mas olha como é que a carne quer fazer. Então aquilo que é bom se tornou em morte para mim. Você está falando que a lei é boa, a palavra é boa, mas ela está gerando morte para mim. E ele diz, de jeito nenhum. Mas para o pecado, que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, ou seja, a lei. De modo que por meio do mandamento, o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Agora, quando nós pecamos e nós lemos a palavra, o que é errado fica feio, fica horrível. Por isso que quem peca e é de Deus sente a angústia no seu coração, porque o que você fez é feio por si só, mas para quem conhece Deus é horrível. Então o pecado ficou horroroso. Quantos estão ouvindo até aqui? Glória a Deus. Então 14. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu, Pedro,
Não sou espiritual, pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Como? A natureza humana foi vendida como escravo ao pecado. 15. Eu não entendo aquilo que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Ou seja, eu não gosto disso que eu faço. Na verdade, nem eu não gosto. Eu odeio quando eu faço isso. Eu odeio quando eu xingo, eu odeio quando eu altero a minha voz, eu odeio quando eu fico nervosinho. Eu odeio isso. Eu odeio isso. Olha só que coisa interessante. Eu não entendo o que faço. Isso aqui você tem que ler 200 vezes para você conseguir entender, discernir, né? Mas eu vou tentar aqui, com o Espírito Santo, ele faz um milagre nessa noite. Eu não entendo o que eu faço. Paulo está dizendo, eu não entendo, como é que eu posso fazer assim? Pois eu não faço aquilo que eu desejo, mas aquilo que eu mais detesto é o que eu faço. Agora, se eu faço o que não desejo, admito que a lei é boa, porque eu vejo que ela me mostra o erro para conserto. Nesse caso, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Glória a Deus, isso nos dá assim um fôlego de vida. Eu já sei que esse negócio que eu faço é errado, que eu não gosto, eu queria fazer certo e faço o que é errado, isso eu odeio. Agora eu já sei que na verdade já não sou eu quem faz isso, porque eu quero fazer o certo, mas é o pecado que habita em mim. Vamos parar aqui, vamos todo mundo sair agora para a rua e falar, já não sou eu, é o pecado que habita em mim. Não, de jeito nenhum. Ele está só mostrando contra o que você vai ter que lutar. 18. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Não é que você não é bom, que não é um bom pai, que é um bom amigo. Não é isso, ele está falando assim. A natureza humana, que muitas vezes nos faz ter um ímpeto equivocado, ter escolhas equivocadas, atitudes equivocadas. Ele está dizendo é isso. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço, 19, não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. 21. Assim eu encontro essa lei atuando dentro de mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. 22. Olha que dor profunda, que é o que a gente sofre sozinho no nosso quarto. No íntimo do meu ser, preste atenção. 22. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, que está sempre em guerra contra a lei da minha mente, ou seja, da lei de Deus na minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me libertará desse corpo sujeito a essa morte, a esse domínio, a essa escravidão? Misericórdia, Senhor. Miserável homem que sou. Quem está falando de ser Paulo. Ele viu Jesus, escreveu 2/3 do Novo Testamento, falou um monte de coisas que nós usamos hoje, mas ele está falando de uma franqueza absoluta. Quem me livrará do domínio dessa carne, quando essa disputa não cessa dentro de mim? Queridos, olhe para frente e continue sorrindo. Não é esse o teu conflito diário? Essa luta de querer fazer o certo e fazer o errado. Tem dias que você faz mais, tem dias que você faz menos, mas é um conflito. E você pode muito bem uma semana, mas no sábado fazer uma coisa e desfazer tudo aquilo e botar tudo a perder. E você se sentir o mais miserável de todos, dizer: quem vai me livrar? De segunda a sexta foi tão bom, mas olha o que eu fiz no sábado à meia-noite. Quem vai me livrar? Acho que eu vou parar aqui.
Se eu parasse aqui, como é que tu ia ficar? Eu sou uma droga. Eu sou uma fraude. Eu sou um pastor fraudulento. Se eu paro aqui e não continuo, eu vou falar que desgraça. Para que Deus fez isso? Que ideia é essa de Deus? Só para a gente ser livre, para escolher? Não podia ter feito a gente menos inteligente? Quem vai me libertar do corpo sujeito a essa morte? Quem quer continuar a crescer na revelação da palavra aqui? Pode ser? Quer mesmo? Amém. Fala para o teu irmão assim: posso confiar no Senhor? Você falou como quem duvida. Você falou: posso confiar no Senhor? O Senhor estava tentando forçar você. Veja aqui, amigo. Miserável. Eu imagino Paulo. Cara, sabe o que eu imagino? Eu não sei quantos já viram o filme do Lutero. Quantos já viram o filme do Lutero? Eu aconselho para todos vocês ver o filme do Lutero. Mas tem uma cena do Lutero que ele se deita no chão assim, e ele fala: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Cara, aquilo foi tão forte na minha vida, de ver um homem que dividiu a igreja numa época difícil, acertou e errou muitas coisas, mas quando ele diz aquilo: salva-me, Senhor, eu sou seu. Querido, só isso aqui poderia ficar com você numa ilha e salvar a sua vida, se você tivesse fé em Deus. Eu sou seu, salva-me, Senhor. Imagina tu numa ilha sem internet, sem Sky, sem Globo, sem WhatsApp. Ah, pastor, prefiro a morte. Eu imagino o Paulo, se eu vejo o Lutero assim, imagino o Paulo olhando e falando: sozinho, amigos, sozinho. Essa crise a gente não tem com 10 pessoas. A crise de 10 pessoas é você chutar o pau, falar o que não devia, ou do jeito que devia, ou não recebeu o que era para receber. Mas quando você está nessa situação, depois de ter feito uma lambança dessa, aí você vai para casa e fala: caraca, eu não acredito que eu fiz de novo isso. Eu não acredito que eu voltei a errar desse mesmo jeito. Eu estou me aguentando. Deus, miserável homem que eu sou, quem é que vai me livrar de mim mesmo? Pá! Mas graças a Deus, porque Paulo não desistiu. Judas desistiu. Quem sabe se Deus não poderia usar Judas poderosamente nas finanças da igreja. Hoje a gente está passando por um mar de rosas, mas não foi assim. Judas desistiu, mas Paulo não desistiu. Quem vai me livrar de mim mesmo? E aí no versículo 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que com a minha mente eu próprio ainda sou escravo da lei de Deus, e com a carne eu fico escravo da lei do pecado. Há uma divisão, mas a divisão é separada no poder de Cristo. Graças a Deus. Como é que eu saio dessa peleja? Graças a Deus por Jesus Cristo. Eu vou parar aqui para falar algo importante. Não é esse negócio de só Jesus. E aí, irmã, como é que está o casamento? Só Jesus. O que é isso, irmão? Você está falando que ou Jesus não presta para nada, você está sendo hipócrita com o seu marido e sem nenhum roubando, destruindo sua fé. Como é que está o seu casamento? Só Jesus. Como é que está o seu casamento? Só Jesus. É diferente. Por isso que as frases com as suas devidas, esqueci o nome, entonação. Quando você faz a entonação, faz uma diferença. Mas a entonação por si só, como a frase, não é nada. Porque quando ele está falando graças a Deus por Jesus, você pode ter certeza, irmão, que ele passou um mau bocado para chegar ali. A gente às vezes pensa, porque está escrito na Bíblia, que o cara assim: ô Paulo, eu estou passando essa luta da carne. Como é que tu está passando a luta da carne, rapaz? Tu não conhece a palavra, rapaz? Não era assim. Como não é assim. Mas a gente finge que é assim. Aí os menos
firmes na fé, às vezes tem vergonha de falar com o irmão: irmão, estou duvidando do Espírito Santo. Como você está duvidando do Espírito Santo? Ele não encontra um lugar onde ele pode falar, para a partir daquele segundo em diante, ele poder crer que o Espírito Santo está ali. Não tem esse espaço. O espaço é assim: o cara entrou na igreja, ele tem que entender tudo pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. Só que aqui nós estamos vendo um homem de Deus que escreveu 2 textos do Novo Testamento dizer: está feia a coisa, eu conheço gente ruim, mas ninguém pior que eu sou ruim demais. E o que o Paulo está dizendo é aquilo que nós somos. Queridos, nós somos piores do que nós pensamos às vezes acerca de nós mesmos. Às vezes a gente é assim, principalmente quando está namorando. Quando está namorando, ninguém chega para o outro e fala: eu sou assim, eu sou nervosinho, eu perco a cabeça toda hora. Ninguém fala isso, né? E fica ali 10 anos depois: o que é que você está falando, mulher? O cara chega em casa roxo depois do culto, que a mulher fica cutucando o marido. Hoje vai cutucar umas 10 vezes. Graças a Deus por Jesus Cristo, Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne sou escravo do pecado. Eu vejo Paulo dizendo assim: olha, são 2 escravidões aqui, mas eu creio na força do Senhor. Então, glória a Deus, porque ainda que eu seja escravo de Deus, Ele me faz livre. A escravidão com Cristo é liberdade. Liberdade para você ficar assim: eu não sei se eu vou na igreja hoje, eu estou passando uma luta, me chamaram para fazer um trabalhinho. Larga tudo por Jesus. Deixa eu te falar, Deus, se você não deu glória até agora, você vai dar a partir de agora. Porque quando Paulo fala isso, ele fala para a própria libertação, naquele momento, e para a nossa hoje, 2016. Ele fala: será que esse povo vai entender? E entender não é ouvir, entender é viver. Pastor, mas nem sempre eu consigo, eu também. É por isso que a gente tem que se cercar de gente que é boa, que queira crescer contigo. Porque a pior coisa que você pode encontrar num dia que você está mal é arranjar alguém que também está mal. Eu falo assim: eu também não vou assim, é uma porcaria mesmo. Eu já estou até assim com a igreja. Sempre tem alguém que aparece assim. Mas é nessa hora que se levanta um homem de Deus para dizer isso. Pedro, diga o seu nome. Não há nenhuma condenação. Estão filmando na Globo ali. Eles não estão vendo eu falar. Mostra para o povo que está em casa que você está empregado. Não há nenhuma condenação. Sabe por que não muda? Não tem saída, não tem estratégia, não tem força, não há nenhuma condenação. Amém, né, irmão? Diz para o irmão: não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação, né, irmão? Essa porcaria que eu sou. É aí que a gente não muda, que a gente fica entregando a nossa alma para o desânimo. Uma coisa é um desânimo, outra coisa é eu acreditar, investir, apostar, me revestir do desânimo. Aí não tem como. Aí só Jesus, né, pastor? Não, nem esse Jesus, só Jesus funciona. Agora, veja bem. Não há nenhuma condenação. Eu grifei nenhuma condenação. Então posso ir embora agora? Não, porque tem o resto do versículo: para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sei se é muito benção não, né? É benção para quem está, né? E benção para quem quer. Porque quem não está e não quer, é uma droga ouvir isso. Não há nenhuma condenação. Vamos aonde depois saímos aqui? Vamos no beco do mundo? É assim. Por quê? Porque ele é condenado, não gosta da palavra, e quando ouve isso, ele detesta, porque eu sabia que o pastor ia falar isso. Para não haver condenação, eu tenho que estar em Cristo Jesus. É isso mesmo. Não gosta não? Então tu não é crente. Quem não está em Cristo Jesus não é crente. Não sou eu que estou dizendo não, presta atenção. Porque o versículo 2, Romanos 8,
É rapidinho, são 39 versículos. Alguns vão arrebentar sua carótida, suas veias, cérebro, sei lá. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vai vendo a liberdade. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pelo domínio da carne, ou seja, aquilo que a religião queria impor, olha para mim, por causa do domínio da lei, que é a mesma coisa em 2016, você na igreja evangélica. Se eu tentar mudar a sua conduta sem que esta conduta esteja dentro do seu coração, não tem como. É forçar uma barra, é impor uma mudança externa, quando não aconteceu nada dentro de mim. Não vai funcionar, funciona por um pouco tempo, até que a pessoa queira ou aconteça algo que desvia a rota. Agora, ele está dizendo, vou repetir, aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, a religião que queria impor, ou seja, a lei está enfraquecida pela carne, Deus o fez, presta atenção, no 3 ainda, enviando o seu próprio filho, a semelhança de homem, pecador, como oferta pelo pecado, porque estava na carne, e assim condenou o pecado na carne. 4, a fim de que as justas exigências da lei, porque a lei é boa e justa, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É óbvio que é exemplo de Cristo, amém, queridos? É óbvio. Uma coisa é eu lutar e não conseguir dizer a verdade, e a outra coisa é aquilo me chocar e eu sair dali arrasado e ir para casa chorando. Isso é totalmente diferente. E a outra é eu aproveitar que ninguém percebe, vou mentindo. Então, ele está dizendo aqui, para você que não vive na carne, mas segundo o Espírito. 5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, do 7, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Não quer, nem pode fazer. Não tem nada a ver com ela. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. 9. Entretanto, vocês, diga o seu nome, Pedro, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Posso ouvir amém aqui, amigo? Agora eu quero ver se tu vai continuar no amém. Vou repetir então o versículo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Contra isso não há demônio. Mas presta atenção. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. E aí, minha irmã, como é que tá? Ai, pastor, tá legal, a gente está indo, né? Não dá para deixar de transar, você sabe, né, pastor? Não, eu não sei. Eu sei que você tem que fazer uma escolha. E a sua escolha pode ser na carne ou no Espírito. Há uma luta. Não dá para conviver os dois. Ou você vai ser de um, ou vai ser de outro. É ilusão sua. Porque você dá o dízimo mesmo tendo acabado de transar na esquina. Aí você acha que está cumprindo a vontade de Deus. Não, sai fora. Mas eu não vejo debaixo da lei. A lei é Cristo. E ele não veio dizer que a lei era ruim. Ele veio dizer, eu estou contigo nas suas lutas. E todas as vezes que você errar, você vai ver o que vai acontecer. Então, versículo ainda no 9. Se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Amigo, não vem me dizer que você é convertido. Não vem dizer que você é convertido, que não tem tempo, que trabalha muito, que não deu tempo, que eu fico com a neném, que eu arrumei um outro emprego que eu estou precisando. Não vem me dizer. Quem tem o Espírito de Deus tem sede de Deus, tem compromisso com Deus. Não estou falando de igrejismo, mas de comportamento, de vida verdadeira.
Versículo 10. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto. Ou seja, por causa do pecado. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça de Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito Santo que habita em vocês. Portanto, irmãos, 12, nós estamos... presta atenção, isso aqui é uma chave. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, ou seja, devedores à carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas vocês não receberam um Espírito que os escraviza no pecado antigo, para novamente temerem. Mas vocês receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Paizinho, Abba Pai, o Pai que nos vê 24 horas por dia. Ele está vendo o que tu está fazendo no chuveiro do verão passado. Versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quantos amaram isso? É o próprio Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, testemunha ao nosso Espírito, letra minúscula, é o Espírito do homem, que é o teu homem espiritual interior. Ele testifica que somos filhos de Deus. Ora, como? Se somos filhos de Deus, então também somos herdeiros de Deus, e assim co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ou seja, resumidamente, fechando essa ideia, você é filho de Deus? Então você tem que se parecer com Cristo, igual a Ele, sendo transformado em todos os conflitos e lutas. Deus não quer você fingindo que é perfeito, porque Ele sabe que isso não vai ser. Por isso é que Ele enviou Jesus, porque pela lei nós não tínhamos nenhuma chance. Mas Jesus não veio abolir a lei e dizer, agora é samba do maluco. Não, Ele está dizendo, a partir de agora, todas as vezes que você errar, eu estou contigo. Agora é impossível, todas as vezes que você errar, Jesus está contigo e tu vivendo somebody love. Mas é difícil ou você não quer? Acho que é difícil ainda. Não dá. Não vai ficar sozinho na madrugada, pelado, em frente à Sky, com seus canais pornográficos abertos. Não dá. Não vai levar sua namoradinha para passear num parque que não tem ninguém. Não dá. Não vai dar certo. Não vai para dentro d'água na praia e vai ficar os dois lá fora na arrebentação, boiando, abraçados. Você já deve ter visto isso em um filme qualquer. Depois sai da água assim, estou me sentindo culpado. Foi tão mal. Jesus, me perdoa. Ele olha e fala, sem vergonha. Agora, Jesus perdoa o coração arrependido. Não dá glória rápida, não. Jesus perdoa o coração arrependido. Há um coração quebrantado, Deus não resiste. Ele perdoa, mas há um coração sem vergonha, que foi sabendo o que ia fazer, e ainda sai descaradamente, achando que vai enganar Deus no seu perdão. Você está ferrado. Há um papel a ser cumprido por todos aqueles que tiveram encontro genuíno com Deus. Tá junto? Jesus Cristo, e eu louvo a Deus porque a cada dia eu estou mais livre de religião, cada dia mais. Mas naquela igreja o pastor falou pelado. Eu vou para casa ver a novela das 8. Naquela igreja o pastor falou transaram. É assim ali? É. Eu vou falar aqui para você não aprender lá. Quero que você aprenda aqui. Isso aqui não é nada, né?
Você quer aprender mesmo? Vem conversar comigo, com a pastora, vem falar de perto. Porque a gente não tem esse negócio de chamar, porque aí você olha para aquilo, aí você gosta daquela coisa. É só ET, tá bom? Não, amigo, não. Veja, tudo isso que eu estou falando é só dois capítulos de um livro de Romanos. Doisinho. De uma história que nos prende ou nos liberta. Porque veja bem, por que você se abate tanto dos seus problemas? Porque você não sabe que você tem todas as garantias e direitos como filho de Deus. Você acha que Deus está lá no céu assim, ele viu a menina na rua, Você pensa que Deus está o tempo inteiro assim te condenando, se ele tivesse feito errado, ele deu o seu único filho para você ser absolvido, único, só tinha um, quando veio para você ser absolvido. Você acha que ele vai ficar lá em cima tentando arrumar argumento contra você? Tanto argumento que a gente dá, ele arrumou, foi uma defesa absoluta para nós. O nosso advogado é judeu, sabe o que significa isso? Os judeus, mundialmente falando, são os melhores advogados. Conhecem lei como ninguém. Por quê? Porque são parte de um povo que teve o princípio da lei. Não havia lei no mundo. Eles querem desconhecer o judaísmo, o cristianismo, mas não havia lei no mundo. Aí veio a lei. Agora a gente sabe que é errado e que é certo. Sabe onde a gente se perde? Quando a gente finge que não sabe. Como Lula. Não, eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Não sabia de nada. Nos Estados Unidos, não sabia de nada. Outro dia o cara falando, vou parar dessa palhaçada. Não há nada que se faça nos Estados Unidos que não passe pelo alto comando. Todo o governo sabe e sabia o que aconteceu no Iraque. Todos sabiam. Tem essa conversa aqui. Agora, eu entrego na sua mão hoje um presente, amigo. Eu quero entregar um presente. Você é livre. Não viva como se fosse cativo, voltando para os velhos rudimentos do passado. Aqui tem ceia, mas a ceia não te salva de fazer a coisa errada. A ceia, agora eu tomo a ceia. Ai, eu me consertei com Deus. Aí vai lá e faz errado de novo. Todas as vezes que você estiver fazendo coisa errada, ceie você com o Senhor. Levante os seus braços e diga: Senhor, me perdoa, eu xinguei, fiquei com a raiva do caramba. Senhor, me perdoa porque eu tratei aquela mulher de forma maliciosa. No fundo eu dei uma investida. Me perdoa, Deus, porque eu magoei meu marido, meu pai, meu filho. Me perdoa. Ceia! Ceia é sentar na mesa para fazer conserto e dizer: Deus, corrija a minha vida. Porque o meu Deus e o seu Deus, Ele nos ama. E quem ama, corrige. Deixa eu terminar dizendo aqui. Filhos de adoção, sabe o que significa isso? Quem é que é filho de adoção aqui? Quem foi adotado? Que sabe? Levanta o braço bem alto. Adotado, não, adotado naturalmente. Uma aqui. Quem mais aqui foi adotado? Mas você ficou com vergonha? 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 Um filho natural, querido, você não pode devolver. Nasceu, pode ter te engolido. Mas um filho que a gente adota, a gente pode olhar e falar: é muito assim, é muito assado. Quer? Não quer? Vamos pensar bem. Um filho natural é fácil. Agora, um filho adotado, ele é muito pensado. Será que as crianças vão entender? Será que minha família vai entender? A vizinhança? Mas tem uma coisa incrível de ambos. Ambos têm o mesmo direito legalmente. Então, amigos, você não é judeu, mas o seu irmão Jesus Cristo é. E falou: agora você é co-herdeiro com o papai. Tudo que eu tenho de direito, presta atenção, Jesus, tudo que Jesus tem de direito é teu. Tudo que um cristão em qualquer lugar do mundo tem direito é teu. Uma ressalva: assim como todos os filhos, legítimos ou adotados, têm direitos iguais, têm deveres iguais. Você tem dever. Não é porque Jesus nos resgatou da maldição da lei que você agora vai viver como um homem sem lei. Não é assim. Jesus diz: a lei é boa, mas você não vai conseguir cumprir. Então eu cumpro no teu lugar. Agora, todas as vezes
E eu falo com ele, e aí ele te perdoa. Porque você vai continuar a errar diante dos homens e diante de Deus. Mas agora nós temos alguém que intercede por nós. Então, queridos, o que você está vivendo, o que você está passando, aquilo que nem a tua esposa e teu marido sabem, que está dentro de sua alma, Jesus Cristo está aqui para dizer, meu filho, eu estou, como ela falou, sou eu. Sabe o que ele está dizendo? Sou eu. Eu sou o que você precisa. Qualquer coisa que você precisar, sou eu quem vai suprir. Isso não significa que algumas coisas você vai passar e não vai entender. Porque assim como um filho que chegar aqui, uma criança pequena fala, vou presta o carro, estou falando do centro. Não. Ok. Se tem 6 anos, você não está pronto. Mas ele vai falar, espera que eu te levo. Eu te amo. Mas eu quero o carro. Eu não vou te dar, e senta aqui para pensar sobre isso. Eu não posso dar aquilo que você quer. Não está na hora. Deus está olhando do céu e está pronto a te ajudar em todo. Existem coisas que são imediatas, outras que são temporais, outras que Ele nunca vai te dar, que não é nem para tua vida. Eu quero que você pense nisso. Nós vamos ficar em pé, vamos cear hoje. Eu quero que você olhe para Deus agora como um Deus absolutamente a teu favor. Deus só não está absolutamente a seu favor quando você peca, mas aí Jesus está a seu favor, porque foi Deus que Ele colocou ali para interceder por você. Sem essa ponte, você não é capaz de se arrepender sozinho e direto para Deus. Mas Jesus, Ele é o teu advogado. Eu quero que você feche os seus olhos, deixe a canção ministrar o seu coração. Examine-se cada um a si próprio. Se você se arrepender, Deus te perdoa agora. Se você precisa de alguém aqui para pedir perdão, vai lá agora, não vai semana que vem não. Seja humilde e acerte a sua vida. Olha, as suas orações podem ser impedidas se você não estiver ok com o seu irmão, com a sua esposa. Deus te perdoa na hora, mas as pessoas levam algum tempo para amadurecer certas coisas. O que você fez tem um preço. Jesus pagou, mas na terra há consequências. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Aleluia.
temos como filhos de Deus. Eu considero, Paulo está dizendo, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada lá na frente. Presta atenção. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Nós! Não é ser revelado numa foto, é aparecer no mundo, fazer a diferença. Pois a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência que se encontra. Você vai receber o resultado da manifestação dos filhos, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então eu creio que vai haver uma reorganização do sistema natural do mundo. Os animais carnívoros não serão mais carnívoros. Os carnívoros param de comer uns aos outros. Eu creio nisso. Eu creio que essa vai ser a bênção ao invés da maldição. Tudo. Sabemos que toda a criação, toda a natureza criada geme até hoje com dores de parto. Não só isso, mas nós mesmos que temos o Espírito Santo, gememos dentro de nós, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a saber, a redenção do corpo, o arrebatamento. Pois é nessa esperança que nós fomos salvos, para um dia estarmos com Cristo. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, já tem. Mas a esperança é o que há de vir. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará ainda Ele, agora, e de graça, todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem vai condenar cada um de nós? Foi Cristo quem morreu e mais, quem ressuscitou está à direita do Pai, também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, Jesus como advogado. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Olha a pergunta de Paulo, ele não está falando, será isso? Ele está dizendo, o que vai nos separar de Deus? A luta, a tribulação, a angústia, perseguição, depressão, fome, doença, nudez, perigo, espada, depressão financeira, recessão. E ele responde, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados ainda como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou seja, por amor de Deus, enfrentamos qualquer luta, qualquer. Agora, se você quiser gritar uma boa hora, 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. No meio da luta, da angústia, da tristeza, da dor, da doença, da perda, da perseguição, do homicídio, qualquer coisa que se levantar contra nós, fechamos os nossos olhos aqui, abrimos os nossos olhos na glória que está proposta. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não é o nome da igreja. Sendo mais que vencedores do que membro. Ser mais que vencedores se estiver em Cristo Jesus. Por isso eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder na terra, ou no céu, ou debaixo da terra, nem altura, profundidade, qualquer outra coisa ou criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu tenho Ele e sei o que Ele é para mim, nada vai me roubar dele, e por isso não me rouba a esperança enquanto eu estiver na terra. A ceia está aqui à mesa. A ceia está posta. Aleluia. Você vai pegar e você vai voltar para o seu lugar e esperar. Quem pode cear? Queria que você fechasse os olhos, é possível. Por que eu quero fechar? Eu não quero ver o que eu quero que Deus quer fazer. Quem pode cear? Quem entregar a sua vida para Jesus? Quem entregou a sua vida para Jesus há 100 anos atrás, e quem entregar a vida para Jesus de todo o coração hoje. Se você não estiver enganando a si mesmo,
Mas se você quer mesmo esse Jesus, você pode cear. A cear não vai te salvar não, mas você vai poder sentar na mesa e comer. Não é bom a gente chegar numa casa e ficar todo mundo comendo e você em pé. Não, não é bom. Mas a pessoa dizer, pode sentar, você é família, você é filho. Como que eu posso fazer isso? É simples. Enquanto todos os olhos estão fechados, quero orar com você. Se há alguém nessa noite aqui que um dia já aceitou a Cristo e se afastou, você está desviado dele. Você está na igreja, mas está desviado dele. Ou se você está aqui, mas nunca disse, Jesus, eu quero essa salvação que o Senhor comprou naquela cruz. Eu quero ser filho como o Senhor me fez na cruz. Eu quero que o Senhor possa interceder diante do Pai por mim, como o Senhor fez na cruz. E eu só posso ter se eu disser, Jesus, entra na minha vida hoje. Enquanto todos os olhos estão fechados, eu quero orar. Se há alguém aqui que nunca entregou sua vida para Cristo, ou se uma vez fez isso e se afastou, hoje é o dia de voltar para a casa do Senhor. Enquanto todos os olhos estão fechados, aonde você estiver, tenha a coragem, a humildade e a honra de dizer, hoje eu entrego a minha vida para Cristo. Levante bem alto sua mão, eu vou orar com você. Bem alto sua mão, não estou vendo nenhuma mão ainda, mas eu quero orar com quem quiser. Deus te abençoe, meu filho. Mais alguém quer levantar sua mão? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Betinho, Deus te abençoe. Me ajuda aí com a sua oração. Deus abençoe você aí, meu irmão. Glória a Deus. Bruno, me ajuda aí. Levante a mão bem alto, deixa a mão erguida para eu ver. Aleluia. Levante a mão bem alto. Um jovem aqui veio cantar na Maçui. Tem mais gente assim. Por isso que eu peço para fechar os olhos. Não é para você ficar olhando, não tem nenhum filme. É para você estar olhando. Você que é crente, é para estar olhando. Porque tem muito mais gente aqui que precisa entregar a sua vida para Jesus. A pastora, já fiz 10 vezes, não deu certo. Mas você crê que hoje vai dar? Eu creio. Então levante sua mão agora. Levante sua mão agora. Se você quer mudança, o Espírito de Deus está aqui para te ajudar. Há mais alguém assim? Deixa eu cantar na maçã. Há mais alguém aqui assim? Há mais alguém aqui assim? Há mais alguém assim? Deus te abençoe, minha filha. Amigo, está aí? Érica, alguém nos olhos. Mais alguém ainda que quer entregar sua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Não é vergonha não, é um motivo de honra. Que vergonha é essa? Vem cá, vamos orar com você. Se você levantou a mão e a gente não viu, levante aí que a gente vai te pegar. Levante sua mão aí, se você quer ajuda, se você quer voltar para a casa do Pai.